engasgo no leite materno. Esse fato aconteceu no bairro do Geisel. Vamos chamar o repórter Rubens Júnior, saber o que aconteceu mais uma vez desses heróis do fogo, da água e do mar. Traz aqui pra gente. Muito bom dia, Rubens, mais uma vez. Conta pra gente essa história aí. Chama o bonitão! Tô de volta assim, o Washington Luiz, amigos do Cidade em Ação Especial de Sábado. É verdade, o Sargento Serapião é um verdadeiro herói da vida real, né? Ou você bem disse, heróis do fogo, da terra, do mar e também do ar, né? Isso em todos os lugares. Pois bem, um casal se viu em momentos difíceis quando uma criança de pouco mais de 2 meses se engasgou com o próprio leite materno. Agora, inteligentemente, o casal que mora aqui no bairro do Geisel procurou o local certo, a base do Corpo de Bombeiros. Foi aí que o Sargento Serapião fez o atendimento e procedimento que conseguiu aí salvar a vida deste bebê de 2 meses de vida. Com o Sargento Serapião, eu queria só falar sobre esse momento. Nós temos aí imagens do Serviço de Segurança que mostrou o desespero dos pais quando chegaram aqui, e o senhor de pronto não teve dúvidas de realizar os procedimentos positivos para preservar a vida da criança. Bom dia, bom dia ainda. Isso, bom dia, pertinho da tarde já. Exatamente, o avô, juntamente com o pai e a mãe, nos procurou aqui no Batalhão de Atendimento Pré-Hospitalar, e eu me deparei com a criança já, que a gente costuma dizer, engaspe, com dificuldade muito grande de respirar, por bastante secreção, tinha muita secreção nas vias aéreas dela, e fizemos o que é de praxe, assim. Na verdade, se torna muito corriqueiro na nossa vida, que está todos os dias nas ruas para fazer isso. Então, de uma certa forma, de forma fria, mas não por falta de emoção, mas de frieza, para que seja executado a situação com êxito, que a gente chegue e logre um êxito devido à situação. O sargento, as pessoas, obviamente que é difícil, né? Falar é fácil, né? Mas no momento, manter a calma é o mais difícil. Agora, assim, a ação rápida dos pais, né, de entender que aqui próximo tinha alguém, tinha algo que pudesse, né, evitar o pior para a criança, é o que pesou nesse momento. Eles correram rápido aqui para a base do Corpo de Bombeiros, porque talvez se tivesse distante não tivesse dado esse tempo, né? Isso é fundamental. É bom você tocar nessa parte, porque de uma certa forma essa visibilidade de uma situação como essa é bom para que a gente passe mais para a população esse tipo de situação. Que bom que eles moravam aqui pertinho, mas como você relatou, muitas vezes há distância. O que é que a gente orienta? Liga no 93, liga até mesmo no 92, no SAMU, para que seja orientado. Um simples fato de uma orientação de um telefonista lá do SAMU ou do bombeiro fazer essa orientação faz com que a família ganhe um tempo. A gente costuma dizer que ganha um tempo. Então, ao se fazer uma sucção em uma criança que está com as vias aéreas fechadas por causa de líquido, por causa de secreção e não um objeto, que na situação do André, especificamente, era secreção, era líquido. Então, você faz uma sucção e rapidamente ela já abre a via aérea e a criancinha vai voltar. Essa sucção pode ser feita por que meio? Pela boca mesmo, boca a boca mesmo? Na verdade, nessa minha situação, eu tive que utilizar disso, eu não tinha outro meio. Existe umas bombinhas que faz a sucção, existe material que nós usamos também aqui no batalhão, mas naquele momento, como você... Da emergência? Exatamente, pela rapidez que tinha que ser feita. Então, eu acho que levou 30 segundos para poder... De 20 a 30 segundos para que eu fizesse 2 sucções e retirasse praticamente todo o líquido que tinha. Levei para a ambulância e fiz aspiração também com o nosso material lá. Mas voltando à questão, é bom que quando ligar para 193 ou 192... escutem, eu sei que é praticamente impossível, porque é um momento de desespero, igual eles chegaram aqui, então assim, mas escutem o que o telefonista tem para dizer, que isso vai auxiliar. Igual o que eles fizeram, como você relatou, pela proximidade, tomaram uma atitude corretíssima de buscar alguém que realmente entenda, porque às vezes a gente até entende em casa, já ouviu falar, viu alguma reportagem, viu no YouTube, mas
Como se trata de alguém da nossa família, é outra situação. Sargento, um caso corriqueiro, isso acontece rotineiramente. Vários casos como esse a gente já registrou, graças a Deus, com resultados positivos. Não seria o caso de, no período da gestação, algum familiar ter uma orientação nesse sentido? Porque como isso é uma coisa que acontece rotineiramente, não seria o caso de algum familiar ter algum tipo de orientação nesse sentido, fazer uma espécie de capacitação de primeiros socorros de crianças nesse momento difícil? Sem dúvidas, o que você fala é outro ponto que tem que ser sempre abordado. Imagina se nas escolas isso fosse passado. Por quê? Porque é de uma criança. Infelizmente, nós aqui não temos essa mania, essa situação de ensinar. Então, se eu vou ser pai, se eu vou ser mãe, eu sou pai de 3 filhos e eu tento passar para minha esposa em casa, tento orientar da melhor forma possível esse tipo de situação, porque a qualquer momento pode ocorrer, eu posso não estar em casa, entendeu? Então, assim, se eu vou ser pai, se eu vou ser mãe, o mínimo de conhecimento eu tenho que buscar o que é que vai acontecer, principalmente quando se é pai de primeira viagem, como a gente costuma dizer. Mas também tem a consciência de que não sabendo procurar, igual eles fizeram. Eles foram corretíssimos em procurar profissionais capacitados, porque poderia ter... Fui eu. Graças a Deus que fui eu agradeço a Deus por isso. Mas poderia ser qualquer um outro aqui, nosso colega aqui dentro, que faria a mesma situação, porque são capacitados e são treinados para isso. Ô, sargento, por que as crianças engasgam tanto com o leite materno? Porque mas é líquido e engasga. O que é que leva a acontecer esse fato? Na maioria das vezes, aí eu vou falar como um pai, porque tecnicamente eu não sou capacitado para falar na situação fisiológica do bebê, mas eu vou falar como pai. Creio eu que muitas vezes a falta de colocar até muitas vezes o bebê para rotar, que na maioria das vezes é com leite materno, ou já amamenta e não coloca numa posição correta, lateralizada no becinho, coloca para cima, então isso faz com que a criança fique com um resto de secreção e ela vai broncoaspire, muitas vezes ocorre muito isso. Então assim, a gente até orienta, quando não se trata de um objeto que feche a garganta, que impossibilite por completo a respiração e chegue a criança a vir a parar, que lateralize. Quando se trata de líquido, lateralize. Coloque lateral a boquinha da criança para que aquele líquido saia. Quando a gente põe a criança de cabeça para baixo, o que é que pode ocorrer? O líquido pode ir para a via aérea superior, para o nariz. E isso vai impossibilitar mais ainda que a criança respire. Colocar de cabeça para baixo jamais. A não ser em situação de engasgo. Aí vai fazer uma manobra chamada manobra de Heinchen, que a gente faz, coloca o bebezinho de cabeça para baixo, dá umas pancadas nas costas, para poder aquele objeto sair. Nesse caso, o engasgo, se for com objeto sólido, carne, moeda, tampa. Exatamente. Um carocinho de feijão, qualquer coisa desse tipo faz com que isso ocorra. Então a gente tem que expulsar aquele objeto. No caso específico, foi líquido. Então, o líquido a gente suga, a gente retira. Então, a melhor forma seria essa. Quando eu lateralizo, automaticamente o líquido pode ser que saia pelo cantinho da boca e vai facilitar. Então, quando é o objeto, repetindo, quando é o objeto, faz a manobra, põe na perninha, faz a manobra, que eu acho que isso tem muito no YouTube, quando a gente quer procurar, a gente encontra. E dá para qualquer pai de família, qualquer mãe de família se orientar através desses vídeos que realmente tem muito. Terapia é comum, às vezes, a criança dormir se alimentando. Você colocar a mamadeira, ela acaba pegando o sono e continua ali, puxando a mamadeira ou sendo amamentada. Isso é muito perigoso, né? Também. E a gente até entende. Claro que as mães que sempre querem o melhor, não tenho dúvidas. Mas o cansaço do dia a dia de uma mãe é muito. Então, acaba ela dormindo e realmente a criança, ela vai e mama, muitas vezes fica do lado. Isso não é recomendado. Tenta, eu sei que é muito difícil, é complicado, mas fica em pé não, até na cama, senta, arruma a posição ideal, coloca... Os pediatras e os obstetras, eles orientam a mãe como amamentar. Então, faz ali, tenta fazer um arrotinho, coloca. Eu sei que é 20 minutinhos que se perde de sono pelo cansaço, mas que pode ser fundamental lá na frente. Perfeito. Agora, interessante, viu, meu querido Washington Luiz, foi a atitude dos pais, dos familiares da criança, que hoje pela manhã vieram aqui, voltaram aqui e trouxeram
essa cesta de chocolates, né, para presentear o Sargento Serapião, como forma de gratidão, né, pelo apoio que tiveram no momento que eles mais precisaram, que era para salvar a criança. E aí trouxeram aqui gratidão aos bombeiros, né, numa homenagem a todos que integram este posto contínuo do Bombeiros Militares aqui do bairro do Geisel, o que mostra o carinho, o respeito e a gratidão dos familiares, né, pelo Sargento Serapião e por toda a equipe que se mobilizou naquele dia para, né, salvar o bebê do pior. Esse é fruto realmente, independente da circunstância, mas é um reconhecimento que enche a gente de orgulho, né, Sargento Serapião? Isso. É aí onde é o ponto fundamental. Isso não tem valor. Não existe valor para isso. Quando a gente faz algo que você vê nos olhos dos outros, que aquilo é fundamental para a vida deles, isso não tem valor. Aí é só uma singela homenagem, mas o principal para mim, o que me deixou, inclusive falei para os pais, o coração cheio, é ver a criança bem. A gente que é pai, a gente sente isso. É isso que importa. Assim, como você está numa busca de salvamento, consegue ver aquela pessoa ali praticamente morta, trazer ela à vida? Eu acho que isso é o prêmio maior. Né? É, exatamente isso. Você resumiu bem. Então, não há nada que pague. Não é nada que pague. Deixar claro, assim, tive a ajuda dos companheiros, assim, repito, o batalhão de atendimento pré-hospitalar, ele está todos os dias nas ruas. As ambulâncias, os motos resgates, eu faço parte, para dar o melhor, para tentar ajudar da melhor forma a sociedade paraibana. E é isso que nos orgulha. O que mais deixa a gente satisfeito é isso. É você passar nos lugares e as pessoas reconhecer o nosso trabalho. Isso é o que paga. A criança Nada venceu mais. A morte. Esse aqui é o batalhão de atendimento pré-hospitalar. Isso, em outras palavras, sargento, para as pessoas que têm dentro de casa, é um hospital aí. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse batalhão de fato e a importância dele para a sociedade. Não é um hospital, tá? Aqui é a base onde ficam as ambulâncias. A gente é acionado através do 193, através do CIOP, há uma necessidade, e esse batalhão é específico de atendimento pré-hospitalar. Como o próprio nome já fala, atendimento trauma, atendimento clínico. Então, assim, quando um acidente, liga no 193, a base nos chama, as ambulâncias saem em ocorrência, vai moto resgate inicialmente para fazer o primeiro atendimento e em seguida as ambulâncias seguem para o local. Nesse caso é um trabalho em parceria, muitas vezes, com o SAMU, né? Que tem o mesmo objetivo, né? Sim, a mesma coisa. Eles se caracterizam mais pelos atendimentos mais clínicos, porque paradas cardíacas, atendimento clínico, idosos, AVCs, essas coisas. Nós nos caracterizamos mais por traumas, mas mesmo assim não significa dizer que nós não fazemos outros atendimentos, transportes e N situações que trata diretamente com a saúde do ser humano. Essa é a diferença entre a gente e os outros batalhões, como o BBS, como o primeiro batalhão, que é de fogo e salvamento, que é o pessoal do BBS. Água, vítimas que caíram em poços, essas coisas desse tipo. Muito obrigado, parabéns. Né? Esse é o tipo de matéria que eu gosto de fazer sempre, que traz, né, resultados positivos e, assim, final feliz. Muito obrigado e parabéns mais uma vez de toda a equipe da TV Arapuã. Eu que agradeço e deixar isso como exemplo, assim, como você falou desde o começo, que no meio ao desespero procure profissionais que os ajude. E também busque conhecimento, porque dentro de casa a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Principalmente se tem crianças ou idosos. Principalmente se tem criança, idosos e até mesmo vítimas de queda, normal. Mas se a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente se sai melhor das situações. Quando a minha esposa se capacitar, porque eu estou tendo uma estontura de vez em quando. Vai que precisa, né? Então, obrigado, Sargento Serapião. Parabéns. Enfim, tá aqui a homenagem feita pelos familiares. Eu acho que é massa isso. Acho que é legal demais, né, ter esse reconhecimento. Mas, como ele me disse, o prêmio maior é saber que todo esforço valeu a pena, porque manteve a vida da criança, o bem maior
dessas famílias. Com imagens do queridinho da TV Paraibana, Júlio Dias, repórter Rubens Júnior Bonitão, ao vivo para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Eu me emociono porque só um pai ou uma mãe sabe o valor de um filho. E o valor se torna muito mais valioso quando se trata de alguém que não pode dizer o que está sentindo. Se essa criança com apenas 2 meses dissesse: eu estou asfixiada, eu vou morrer, era uma coisa. Outra não. Ela emitiu um sinal numa situação tão delicada como essa. E essa imagem eu vou guardar para o resto da minha vida, porque uma criança que com 2 meses já passou a vencer a morte, porque Deus colocou a mão em cima dela. E a esses pais que tiveram iniciativa importantíssima de correr e bater a porta de alguém que pudesse ajudá-los. O desespero deste pai com a criança no colo, no momento que, se você perceber na imagem, que o policial está fazendo um procedimento com a criança, ele fica balançando com a cabeça. A esse sargento, que eu acredito que seja pai, a ele utilizado por Deus, porque este policial foi um membro utilizado por Deus. Sargento, o senhor foi instrumento de Deus. Quando o senhor chegar em casa hoje, eu acredito que o senhor seja pai, olhe para o seu filho e diga: meu filho, valeu a pena eu escolher essa profissão. Porque o senhor salvou a vida de aqueles que mais precisam. Aí você diz: mas quantos e quantos bombeiros não salvam vidas? Salvam. Mas a gente jamais iria ter uma câmera em cima e fazer o procedimento que o senhor fez, de colocar essa criança, conforme o senhor disse na entrevista, sargento, a frieza não sentimental, mas a frieza em fazer o procedimento correto para poder salvar uma vida. Sargento, o senhor salvou uma vida. O senhor foi instrumento de Deus. E neste momento, um homem que é capacitado, que é qualificado, que aprendeu a dizer na prática que um dia ele poderia passar por isso na realidade. E o senhor passou na realidade, porque o senhor pôs em prática o que o senhor aprendeu. O senhor deve ter muito mais de 20 anos de polícia. Talvez o senhor não tenha passado por esse momento que o senhor passou agora. Mas as câmeras vão ficar registradas. Os seus filhos, sua família vão ter orgulho do senhor. E mais orgulho ainda são os pais. Porque a Bíblia diz: gosta primeiro do meu filho para depois você vir a mim. Imagina o sufoco que essa mãe não passou com a criança agonizando. E foi bater exatamente na sua porta. Foi bater, está aqui a imagem, isso aqui. Essa imagem, pelo amor de Deus. A gente poderia estar aqui anunciando a morte de uma criança. Mas não, nós estamos mostrando aqui um herói na tela da TV Arapuã. Nós estamos mostrando um homem que salvou aqui, a vida, o desespero de um pai que fica clamando e dizendo: me dê, pelo amor de Deus, a vida do meu filho. Esse é um servidor público que honra a farda que tem, que escolheu como sacerdócio. A condição financeira é importante, sargento, mas o senhor jamais vai esquecer do que eu estou comentando agora. E no dia que o senhor deixar a instituição do Corpo de Bombeiros, saia de cabeça erguida, digno, de caráter, que o senhor conseguiu e pôr em prática o que o senhor aprendeu. Não, mas é preparado para isso, Você mostrar num curso como funciona é uma coisa, na realidade é outra. O senhor sabendo que no entorno daquelas pessoas, já imaginou se o senhor não consegue reverter?
o desespero do senhor e dos pais. Então, questão de segundo, foram 10 a 20, 30 segundos, sargento, foi o suficiente para a criança estar bem em casa. Receba o nosso carinho, o nosso respeito. E eu volto a dizer, o senhor é o verdadeiro herói. Num filme, o produtor, ele faz tudo, ele monta tudo para que o senhor pudesse ser um herói se fosse um filme. Mas aqui é a realidade de alguém que estava a essa hora da noite dentro de uma base do Corpo de Bombeiros e quando a porta é batida e o senhor vai lá numa vida real e chega e salva uma criança. Seja digno. Chegue em casa hoje e diga, eu estou com a sensação do dever cumprido. Que Deus ilumine o senhor. Eu vou lhe dar um abraço. Hoje eu não sei, não tenho tempo, mas eu vou lhe dar um abraço para dizer muito obrigado, em seu nome, a todos os heróis do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da equipe de medicina que tem um carinho. Olha o desespero dos pais aqui, ó. Olha o procedimento dele. Muito obrigado a todos. Vocês não sabem o quanto é difícil fazer um comentário desse. Muito difícil. Obrigado por ser ungido por Deus. E na maioria das vezes, ainda somos incompreendidos.